Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Tá dando para ouvir bem aí de trás? Tô um pouco rouco, né? Mas dá para ouvir, né? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos dar início ao nosso culto deste domingo. Para a convocação a este culto, convido a Santa Amada Igreja a leitura do livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Leremos a partir do verso 18. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, nesse momento, com muita reverência, reconhecendo que Deus está no templo, nós vamos começar este culto através dessa convocação, louvando a Deus que está no seu templo. Quando diz, cale-se toda a terra, deixe seus pensamentos todos de lado e concentre-se apenas em cultuar ao Deus do universo. Convido os irmãos que se coloquem em pé, louvemos a Deus com o hino 245. Os que puderem, viu? O irmão está com a criança, se quiser ficar sentado, pode ficar à vontade. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente
amada igreja, para buscarmos a Deus, uma oração de invocação. Oremos, buscando a presença do nosso Deus. Pai eterno, glorificado seja o teu nome. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor de toda a glória, Deus de todas as consolações, Senhor dos exércitos, Deus provedor, Deus protetor, Deus abençoador daqueles que o temem, Deus salvador, Deus criador dos céus e da terra. O Senhor é grande, Deus, magnífico, excelso, o Senhor é sublime, Deus, o Senhor é perfeito em todas as suas obras, o Senhor é perfeito em toda a sua justiça, o Senhor é perfeito em todas as suas misericórdias, o Senhor é o Deus santo e perfeito, Deus bom, reto, justo. O Senhor é o Deus que nos criou, ó Deus. O Senhor é o Deus que conduz a história da humanidade. E o Senhor é o dono desta igreja, Senhor. E a Ti, Deus, somente a Ti, nós prestaremos homenagem, renderemos louvores e tributos. Somente os Teus feitos serão pregados, observados, meditados, Senhor, cantados. Somente os Seus atributos serão adorados e louvados, Deus, porque somente o Senhor merece ser cultuado, Deus. Somente o Senhor merece receber homenagens, porque o Senhor é grande, sublime e excelso. Neste momento, Deus, nós lhe pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas e pecados, porque reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, mas cremos, Deus, na bênção do Teu perdão e restabelecidos, Senhor, diante da Tua graça, podemos Te prestar um culto que seja verdadeiro, Deus. Rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito para que nos ilumine, Deus, nos ensine a maneira correta de cultuá-lo, adorá-lo, e também, Senhor, pela Tua graça, Teu favor e pela Tua vontade, o Senhor possa nos instruir nesta manhã na Tua santa palavra. Receba a nossa adoração, receba o culto, receba os louvores, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor merece ser adorado e cultuado. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Convido a Santa e Amada Igreja para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido para a leitura da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. A partir do verso 1. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo,
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bem, nós estamos diante da santa lei de Deus, aquilo que o Senhor Deus nos ensina, que nós devemos guardar no nosso coração, para não praticarmos o que é pecado e para nós fazermos o que é correto. Este é a moral perfeita que nós devemos seguir. Como já falamos em outras oportunidades, pecado não é o que as pessoas imaginam que seja o pecado, né? É muito comum as pessoas de fora olharem para os cristãos e falar: mas não é cristão porque faz isso, porque faz aquilo, porque a pessoa acha que aquilo é pecado, né? Pecado não é o que as pessoas acham que é pecado. Pecado é o que Deus diz que é pecado, né? Então, Ele nos deu esse código aqui para ser observado, e nós devemos nunca perder o contato com o que de fato é pecado, para que nós não caiamos, né, em transgressão, porque o pecado é a transgressão desta lei. Eu quero, de maneira breve, em poucas palavras, meditar um pouco com os irmãos a respeito do 7º mandamento: não adulterarás. Evidentemente, este mandamento, no seu primeiro plano, no seu plano inicial, ele visa preservar a fidelidade conjugal, né? Esse é o primeiro plano do mandamento. Mas nós sabemos que os mandamentos de Deus, eles têm vários desdobramentos, né? E a Bíblia destrincha esses mandamentos, tá? O primeiro cenário do 7º mandamento é procurar a fidelidade no matrimônio, um matrimônio sem máculas, né? Evitar a infidelidade conjugal. Este mandamento, ele tem a ver com fidelidade, com cuidado e com não abandono, tá? Então, o matrimônio, ele deve ser preservado. O Senhor Jesus, ele destrinchou os 10 mandamentos no seu sermão do monte. E ele diz que o simples fato de alguém olhar para uma mulher com intenção impura já é um adultério. Nós queremos começar essa pequena meditação a respeito disso. Irmãos, não é o fato de um homem olhar para uma mulher. É o fato do homem olhar para a mulher com intenção impura, tá? Nós não podemos colocar fardos nas pessoas por coisas que nós imaginamos, tá? Todo mundo olha todo mundo. Se uma pessoa está na rua, por exemplo, ele olha os homens que passam, olha as crianças que passam, olha as mulheres que passam, olha as bicicletas, olha os cachorros, a não ser que ele não tenha o sentido da visão. Mas se ele tiver o sentido da visão, ele vai ver as pessoas na rua, tá? Nós não devemos fazer um prejuízo, achando ou determinando: aquele cristão olhou para aquela mulher. Olhar, todo mundo olha, as mulheres olham para os homens também. Todo mundo que enxerga olha. A questão do mandamento é a intenção, né? Nós não devemos olhar com intenção impura. Então, o mandamento, assim como todo o evangelho, ele deve servir para nosso filtro, para nós nos avaliarmos, para nós, como Thomas Watson disse, né? Faça um autoexame, estabeleça um tribunal na sua própria alma, para ver se você está agindo de acordo ou não. E não ficar procurando os outros, né? Se os outros estão agindo assim ou não, tá? Então, o primeiro cenário do 7º mandamento
é buscar a fidelidade conjugal. Mas esse mandamento ele é abrangente, tá? Existe a fidelidade dos pais com os filhos. Ou seja, os pais no cuidado priorizarem seus filhos. Tem pais que eles priorizam os filhos de outras crianças, de outras famílias, outras crianças, enquanto os seus filhos passam necessidade. Isto é adulterar também. Não é apenas a questão do matrimônio, mas é a questão da fidelidade com as pessoas que nós estamos envolvidos, inseridos, tá? Veja o que diz aqui, Provérbios capítulo 25, verso 19. Convido a Santa e Amada Igreja para analisar isso. Provérbios 25, verso 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Então note que o cristão, ele não pode passar aos olhos das pessoas, muito menos aos da sua própria casa ou da sua própria igreja, como um desleal. É uma situação deprimente quando alguém professa a fé cristã e ele está neste papel onde as pessoas próximas não podem confiar nele, né? Veja bem, como dente, verso 19, como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. As crianças, elas devem crescer confiando nos seus pais, né? Os casais, eles devem confiar um no outro. O marido deve confiar na esposa e a esposa deve confiar no marido. É angustiante quando as pessoas vivem em desconfiança o tempo todo. Isso devasta a pessoa, traz muita insegurança, traz muito sofrimento. E a pessoa então, ela começa a agir de forma que ela acaba inclusive prejudicando mais a situação. Porque quando nós seres humanos, né? Quando nós estamos nessa situação, é muito comum nós fabricarmos na nossa imaginação ideias de coisas que não estão acontecendo, tá? Então, devemos ter muito cuidado com essa questão. A fidelidade não é só no matrimônio, mas a fidelidade familiar. Também essa fidelidade, irmãos, deve ser com relação a Deus. O Senhor Deus, Ele compara quando o povo adora falsos deuses, Deus compara com adultério. Por exemplo, o profeta Oséias, Deus levantou o profeta Oséias e Deus colocou um forte amor no coração do profeta Oséias por uma mulher adúltera. E Oséias então começou a amar ardentemente aquela mulher adúltera. E Oséias então, ele sofria muito por isso, porque aquela mulher era de fato uma mulher adúltera. Por que Deus fez isso? Para que Oséias sentisse na pele, como dizem, né? Que ele sentisse na pele o que Deus sente quando o povo o abandona, quando o povo prioriza outras coisas que não Deus vive. Por exemplo, quando um cristão, ele se afasta das escrituras e tira consulta em horóscopo, por exemplo, ele está adulterando contra Deus, tá? Então, quando se adultera contra Deus, se quebra não só o 7º mandamento, mas se quebra o 1º também. Quando se faz algum tipo de simpatia, quando se tem alguma superstição que é praticada na família, na vida do cristão, ele está adulterando contra Deus. Ou seja, a nossa confiança é totalmente no Deus vivo. Ele é a nossa rocha. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Tem pessoas que fazem assim, buscam na igreja o favor de Deus, buscam em outras religiões, em outros segmentos, né? Algum tipo de benefício. Isso, diante dos olhos de Deus, é a quebra do 7º mandamento, é adultério, tá? E também com relação à igreja e aos oficiais, né? Eu quero comentar aqui com os irmãos no livro dos Gálatas, na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6,
verso 6. Aqui falando a questão do ministro da palavra, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quando uma igreja, ela despreza, ela abandona o cuidado com os seus ministros, com os seus oficiais, ela está adulterando também. Porque a igreja, ela está recebendo os benefícios da maneira que Deus instituiu. Ou seja, tem um ministro ali que Deus o capacita e ele se esforça para levar a sã doutrina corretamente, para tratar de forma confiável as ovelhas de Cristo, porque as ovelhas pertencem a Cristo, elas não pertencem à pessoa, elas não pertencem ao ministro, elas pertencem a Cristo. E o ministro, ele serve a Cristo. O ministro, ele serve as ovelhas no segundo plano, né? Ele cuida das ovelhas, mas ele serve a Cristo, e Cristo confiou a ele essas ovelhas, tá? Então, quando as ovelhas abandonam o ministro, é a quebra também do 7º mandamento. Quero convidar a Santa e Amada Igreja, leitura aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 11 em diante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós com maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele ensina aqui aos coríntios como que a igreja deve manter o seu ministro, como isso é uma obrigação da igreja em manter o seu ministro. E é a questão de fidelidade para com Deus, porque contextualmente, né, nós entendemos que tudo que nós fazemos é para o Senhor que nós fazemos. E o Senhor que vem em secreto nos recompensará. Então tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então há uma ordem, né, que o ministro, ele vive, aquele que prega o Evangelho, que ele viva do Evangelho, tá? Mas muitas vezes as igrejas abandonam o ministro. O apóstolo Paulo, ele demonstra uma mágoa aqui com os coríntios, que é muito usado por pessoas, né? Porque para a igreja de Coríntios, Paulo, ele recusou-se a receber oferta lá. Ele falou: não, de vocês eu não quero receber nada, eu vou trabalhar com as minhas próprias mãos. O apóstolo Paulo fez isso. E começou então a voltar ao seu ofício, trabalhando no seu ofício. Quando ele recebe uma oferta, quando ele começa a receber as ofertas da igreja da Macedônia, a Bíblia então diz que ele abandona esses ofícios e se entrega totalmente então ao seu apostolado. Só que mais tarde, se os irmãos quiserem acompanhar aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos... Vamos ler aqui a partir do 11 até o 13 para fazer algum sentido. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Agora, note o que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me
esta injustiça. Veja bem, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele recusou as ofertas de Corinto, uma espécie de mágoa que ele estava na igreja de Corinto. E ele explica que o ministro deve viver. A explanação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, ela é bem longa, né? Nós não temos tempo de abordar agora. Ele fala assim: não se prende a boca do boi enquanto ele está arando. O boi ele come enquanto ele está arando. Aí ele fala: é por acaso com bois que o Senhor Deus está preocupado? Né? E aí ele fala, né, do próprio sustento, aquele que prega o evangelho deve tirar o seu sustento. Por quê? Porque ele tem a obrigação diante de Deus de se esmerar e de se preparar para ensinar essa doutrina para o povo, para aquelas ovelhas de Deus. Tá? Ele não deixa de ser o provedor da sua casa, ele não deixa de ser, mas ele tem a responsabilidade de ser fiel a Cristo e ensinar essa doutrina para aquelas ovelhas. Então ele deve se dedicar nos estudos para que ele ensine corretamente as pessoas, né? Quando o apóstolo Paulo está preparando Timóteo para o ministério, ele diz: digno de duplos honorários o ministro que se esmera nos estudos, se esmera no ensinar, né? Dignos de duplos honorários. Mas aqui ele ensina isso para os coríntios e ele diz: olha, de vocês eu não vou receber nada, eu não quero receber nada. Só que quando ele envia a segunda carta, existe um fato histórico, irmãos, que entre a primeira carta e a segunda carta que o apóstolo Paulo envia, existiu uma outra carta que se perdeu com o tempo, não é uma carta canônica, né? É conhecida na história como uma carta severa, onde o apóstolo Paulo, ele age, ele dá uma certa bronca na igreja de Corinto, né? Essa carta se perdeu, ela não é canônica, tá? Depois ele escreve a segunda carta. Quando ele escreve a segunda carta, ele reconhece que foi injustiça da parte dele não ter recebido as ofertas de Corinto. Olha só, irmãos, como é interessante isso. Por que ele fala isso? Porque o ministro, ao recusar receber as ofertas de determinada igreja, ele está recusando que Deus abençoe aqueles irmãos. Porque Deus, ele é galardoador daqueles que o temem, daqueles que são fiéis a ele, daqueles que são fiéis à palavra. Então o ministro, ele nem pode, de jeito nenhum, recusar as ofertas, né? A Bíblia diz que ele não pode sequer olhar a origem das ofertas, tá? E o apóstolo Paulo aqui, ele reconhece isso, e ele fala aqui, olha, porque em que tendes vós, falando para a igreja de Corinto, em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. E ele diz isto falando: irmãos, me perdoem, porque eu fiz isso no passado. Ele ficou magoado com alguma coisa e tomou essa postura. Tá? A igreja é abençoada na fidelidade. É como o apóstolo Paulo, ele fala lá nos Coríntios, né? Muitos ministros não exigem os seus direitos, porque entendem a situação, tá? Mas os irmãos, eles devem demonstrar amor, principalmente para os domésticos da fé, tá? Então, nós não devemos adulterar as escrituras por um motivo ou por outro, e muito menos por benefício próprio, né? Nós devemos cuidar para que o sétimo mandamento não seja quebrado, em todos os seus níveis, né? Claro que nós falhamos, né? Todos nós falhamos, tá? Sétimo mandamento, primeiro cenário, a fidelidade conjugal, como a Bíblia orienta, né? A postura do marido com relação à esposa, a postura da esposa com relação ao marido, tá? Isto representa a união da igreja com Cristo, tá? Também a fidelidade dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, tá? Os filhos que maltratam os seus pais, eles, além de quebrar o sétimo mandamento, eles quebram o quinto mandamento também, tá? A questão da adoração e colocar Deus acima de todas as coisas. Quando nós não colocamos Deus acima de todas as coisas, quando nós negligenciamos as coisas de Deus, nós estamos quebrando o primeiro mandamento e quebrando o sétimo mandamento também, tá? Então, os mandamentos, todos eles, né? Eles têm os seus desdobramentos. Que nós vamos entrar agora no momento de
confissão, né? Que nós possamos refletir nesses fatos, considerar se é justo seguir as Escrituras totalmente, né? Considerarmos isso e crermos, irmãos. Creia nas promessas, creia na providência de Deus, né? Porque o nosso Deus, de fato, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que confiam nele, tá bom? Então nós vamos ao momento de confissão. Os irmãos orarão silenciosamente uma oração de confissão. Se alguém tiver algum pecado não confessado, esse momento é oportuno. E se em alguma situação das que foram mencionadas aqui, pertinentes ao 7º mandamento, se alguma vez nós erramos, e eu creio que nós já erramos nisso, né? Eu mesmo, infelizmente, já errei algumas vezes nisso, né? Não em situações graves, não estou dizendo, né? Estou dizendo de buscar em outras fontes, negligenciar cultos, por exemplo, né? Que é uma forma também de quebrar o 7º mandamento. Que nós possamos então nos arrepender nesse momento e pedir perdão a Deus, porque Ele é rico em perdoar, né? Deus, nós vamos apelar pelas misericórdias de Deus. Convido a Santa e Amada Igreja para uma oração de confissão. Pai excelso e soberano, Senhor santo, gracioso, eterno, nós te louvamos, Deus, te louvamos pelo teu amor, Senhor, te louvamos pela tua perfeição, Senhor, porque o Senhor conduz todas as coisas, e nós temos todos os motivos, Senhor, para confiarmos no Senhor, em todas elas, e agirmos, Senhor, de acordo com tudo que o Senhor nos ensina na tua Santa Escritura. Nós rejeitamos, Senhor, revelações que não procedam do Senhor, mas nós aceitamos as revelações que procedem do Senhor. Nós não queremos seguir, Deus, conselhos de ímpios, o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, as opiniões das pessoas, mas nós queremos seguir, ó Deus, tua Santa Escritura. Se alguma vez, Deus, quebramos o 7º mandamento em qualquer uma de suas áreas, mesmo aquelas que não foram comentadas aqui, nós pedimos sinceras desculpas ao Senhor. Apelamos, Deus, pelas tuas muitas misericórdias. Apelamos, Deus, pelo teu perdão, porque somente o Senhor tem poder de perdoar os pecados. E também, Deus, outros pecados que porventura tenhamos cometido, Senhor, durante essa semana, nos últimos dias, algo que não foi confessado, nós pedimos perdão ao Senhor e lhe pedimos, Deus, que nos ajude a sermos pessoas melhores hoje do que fomos ontem. Muito obrigado pela tua graça, obrigado pela graça do teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 16.
dia do Senhor 7. Nós estamos na segunda parte, do catecismo, onde estamos abordando, a graça de Deus, tá? A nossa salvação em Cristo. Já passamos pela primeira parte, que nos mostra o pecado e a miséria, que nós caímos pelo pecado, e agora estamos analisando, a nossa salvação em Cristo. Dia do Senhor 7, pergunta 20. Então, todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? Resposta: não. Só os salvos, os que pela verdadeira fé são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Veja, eu convido os irmãos para a leitura aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Existe um pensamento oriundo da igreja romana que diz que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Porque esse pensamento, ele não é verdadeiro. Não é verdadeiro. A igreja romana, ela coloca as suas doutrinas, e as decisões papais acima das escrituras. Mas, na verdade, nós temos as escrituras como autoridade máxima. Tá? Então, o ensino das escrituras, da revelação de Deus, não é que todas as pessoas são filhos de Deus. Quero ler aqui com os irmãos, a partir do verso 11 do capítulo 1 de João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja que a todos quantos receberam Cristo pela fé, e não todas as pessoas do mundo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá? Então, não apenas o homem natural, esses que são feitos filhos de Deus, não são apenas aqueles que nasceram do sangue, da carne e da vontade do homem, mas os que nasceram de Deus, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós conseguimos receber Cristo através da fé que Deus opera nos nossos corações. E Deus, Ele opera essa fé nos nossos corações através dos seus meios de graça. Quais são os meios de graça? A Bíblia, que é a revelação de Deus, os cultos e os sacramentos. Então, nós recebemos, Deus, Ele opera, Ele vai operar esta fé nos nossos corações através dos meios de graça que Deus graciosamente determinou para que nós tenhamos essa fé em Cristo. E assim, a partir do momento que temos essa fé consolidada, a fé no Cristo verdadeiro, nas Escrituras verdadeiras, na revelação de Deus. Deus só tem uma revelação. As pessoas falam assim, mas existe mais de 100 teologias. Se existe mais de 100 teologias, 99 estão erradas. Nós podemos dizer isso sem peso na consciência, porque há um Deus só. E há uma revelação de Deus só. E essa revelação de Deus, ela se auto-explica. As Escrituras se explicam. Então, se tiver 1000 teologias, 999 estão erradas. Porque só existe um Deus. Não é isso que nos move. Quantidade de pensamentos, de doutrinas distintivas que os grupos têm. O que as pessoas acreditam, crenças pessoais que as pessoas têm. Isso daí não é regra de fé para nós. A regra de fé são as Escrituras, e nós nos submetemos ao que as Escrituras nos ensinam. Esse é o verdadeiro cristão, e essa é a vida eterna, segundo Jesus fala em João capítulo 17, verso 3. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Cristo é a palavra. Toda a palavra bíblica é o próprio Cristo agindo, Então nós vemos aqui
que não são todos que são filhos de Deus. Às vezes as pessoas não gostam, né, que nós falamos isso, mas é a revelação bíblica, tá? Se fosse diferente, nós falaríamos de forma diferente, tá? Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, que quer dizer isso? Testemunhas oculares, que viram Cristo, estiveram com Cristo e testificaram isso, que isso é verdade. Glória como do unigênito do Pai. Tá? Então, o que acontece? Se nós sentirmos que nós não somos de fato convertidos, nós devemos clamar a Deus e pedir a Deus que opere a fé no nosso coração. Como que Deus vai operar a fé no nosso coração? Através dos meios de graça. A revelação bíblica, os cultos, que é a comunhão dos santos, e os sacramentos. Se nós negligenciarmos os meios de graça, né, aí já é uma escolha pessoal, tá? Mas Deus, ele vai nos tornar, então, nos dar o poder de sermos feitos filhos de Deus, a partir do momento que nós nos submetemos a Ele, né, e o recebemos esses meios de graça para seguirmos a nossa caminhada, né, crescendo de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, até a estatura de varão perfeito. Tá? Pergunta 21. O que é a verdadeira fé? Resposta. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Veja que aqui diz convicção. Essa palavra é perfeita para explicar aqui. Por quê? Porque não é apenas uma crença. A fé salvífica não é apenas uma crença, né? Eu lembro, acho que foi na década de 90, mais ou menos, fizeram uma pesquisa no Brasil se as pessoas acreditavam em Deus. Sabe qual foi o resultado? 99%. Hoje o número é menor, né? Existem mais ateus hoje. Mas naquela época, 99% da população acreditava em Deus. 99% da população. Né? Obviamente, nem todas essas pessoas são convertidas e são salvas. E a gente vê isso pela nossa própria sociedade, nós conhecemos, né, o nosso país. Né? Nós sabemos como as pessoas vivem no nosso país. Né? Então, perdão, irmãos, de vez em quando, eu estou um pouco rouco e um pouco de tosse. Orem por mim. Então, irmãos, 99%. Então, como que é a verdadeira fé? A verdadeira fé não é uma crença que Deus existe. Crer, Tiago fala assim, crer que Deus existe, até o diabo crê. E o diabo treme. Tá? Não é isso, essa não é a fé salvífica, né? A verdadeira fé é a convicção com que eu aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Então a pessoa fala assim, não, eu creio em Deus, eu tenho uma fé muito forte em Deus. Ah, tá, você acredita na passagem de João, tal, versículo tal? Ah, não sei, essa daí não. Você acredita nas promessas? Você vai de olho fechado, segurando na mão de Deus, confiando nessa promessa? Ah, não sei, eu confio quase tudo na Bíblia. Quase tudo, né? Então, irmãos, essa não é a convicção de tudo aquilo que Deus revelou, né? Então, mais uma vez, nós devemos fazer um autoexame, né? Nós mesmos, para saber o nível que nós estamos, se nós estamos de fato com esta fé salvífica. Não é a fé na minha fé, é a fé em Cristo. A fé na minha fé é assim, eu tenho uma fé tão forte, eu creio tanto em Deus, eu tenho uma fé tão poderosa, minha fé, eu tenho fé que Deus vai fazer, eu tenho fé para tudo. Não, aí é fé na fé, não é isso também. É a fé em Cristo. Olha, eu sei que eu sou inoperante para resolver tal coisa. Eu sei que eu não consigo resolver só isso sozinho. Eu sei que eu não poderia me salvar sozinho, eu não posso me santificar sozinho. Eu preciso de Cristo para tudo. Esta é a fé em Cristo. Né? Quando nós vemos a nossa pequenez, e é a fé em Cristo. Por isso que é a fé daqueles que são enxertados em Cristo. Quando Cristo fala lá em João 15, né, sobre a videira verdadeira.
Aquele que está enxertado em mim, esse produz muito fruto. Tá? O que não está enxertado em mim, não produz, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a nossa fé é a fé em Cristo, e não apenas uma crença, e não fé na nossa fé. Ah, eu não preciso dos cultos não, porque eu oro e Deus faz o que eu peço. Essa não é a fé em Cristo, não é a fé bíblica. Essa é a fé na minha fé, tá? Essa é a pergunta 21, né? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, mas também a mim, perdão dos pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Tá? Então veja que esta convicção e esta fé verdadeira é a firme certeza das promessas de Deus, que Deus garantiu não só aos outros, mas também a mim. Isso aqui, irmãos, é muito comum nós encontrarmos pessoas que elas acreditam que os outros se santificam, os outros são salvos, os outros são perdoados dos pecados, mas ela não. Fala, não, mas o que eu fiz é muito ruim, o que eu fiz não vai dar para perdoar, eu nunca vou me santificar. Não, é a plena convicção que Deus é poderoso para perdoar os pecados não só dos outros, tá? Mas também de nós mesmos. E depois completa aqui, né? O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então nós não podemos, de forma alguma, afastar o Evangelho das nossas vidas. Se nós afastarmos a Bíblia das nossas vidas, nós vamos nos perder. Se você olhar a história com um olhar crítico, olhar a história, veja as igrejas, instituições que começaram a abandonar a fidelidade bíblica, veja como elas estão hoje. Veja como que elas eram muito mais fiéis no passado e como elas já não são tão fiéis hoje, como há uma declinação aí, tá? Então, tanto a instituição como o indivíduo se afastar da Bíblia, ele vai se perder na sua própria imaginação. Pergunta 22. Então, em que o cristão tem de acreditar? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã, universal e indubitável. Olha, irmãos, duas colunas preciosas para que o cristão ele não se perca, tá? Primeiro, não perder o contato com os 10 mandamentos, não é isso? Porque se ele perder o contato com os 10 mandamentos, ele vai relativizar o pecado, vai chegar um momento que ele não vai saber mais o que é pecado e o que não é. Ele vai achar que algo que não é pecado, ele vai achar que é pecado, o que realmente é pecado, ele vai achar que não é, e ele vai se perder aí, tá? E outra é no que realmente é a fé cristã. Se ele não for lembrado constantemente do que é a fé cristã, ele vai se perder nisso, tá? Então essas duas colunas, elas nos ajudam a investigar as Escrituras a ponto de nós termos um crescimento espiritual legítimo e uma fé inabalável em Deus. Então eu sei o que é pecado e eu sei o que é a fé cristã, tá? Então, o que o cristão deve acreditar? Em tudo que está prometido no Evangelho e que está resumido nos 12 artigos do credo apostólico. Essa palavra credo, ela significa creio, tá? Creio, eu creio nisso, né? Então, esse credo apostólico aqui, os cristãos, o mais longe que você pode rastrear ele, o credo apostólico nesse formato, é no século II, tá? Então, no século II, você via cristãos professando o credo em cultos, no final dos cultos, e também em dias de batismo ou até mesmo durante a ministração da Santa Ceia do Senhor, tá? Então, esses 12 artigos do que é chamado credo apostólico, né? Eles resumem a nossa fé cristã, tá? Vamos a eles. Artigo 1. Olha só
Em detalhes, o que nós cremos. Artigo 1. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Artigo 3. Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Artigo 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Artigo 5. No terceiro dia ressurgiu dos mortos. Artigo 6. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Artigo 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Artigo 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Artigo 10. Na remissão dos pecados. Artigo 11. Na ressurreição do corpo. Artigo 12. E na vida eterna. Amém. Então, aquele que crê com toda convicção nesses 12 artigos é aquele que professa a fé verdadeira. E ele conhece a fé verdadeira. Tá? Então, é por isso que nós, a igreja, um domingo, nós falamos os 10 mandamentos para não perdermos o contato com o pecado. No outro dia do Senhor, nós falamos do credo apostólico para relembrarmos o que de fato é a nossa fé. E não crenças que as pessoas têm, que é um sincretismo, misturam crenças com um pouco de evangelho com algumas crenças e simpatias, superstições, e vão misturando coisas lá. Não, rejeite isso, tá? Então a nossa fé é o que é explicada nos 12 artigos do credo apostólico, tá bom? Bem, no próximo dia do Senhor, nós vamos ver que o credo apostólico ele é fundamentado, tá? Em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo, tá? Então, se nós guardarmos esses 12 artigos, não só para crermos, né, mas para professarmos, essa é a nossa fé, essa é a nossa vida, é assim que eu sou cristão, tá? Nós não teremos problemas de sermos levados por aí como meninos por todo o vento de doutrina, tá bom? Que Deus abençoe essa sua palavra. Se o Senhor nos permitir, no próximo dia do Senhor, estaremos analisando como se dividem os artigos do credo apostólico, tá? E entendendo um pouco melhor também cada ato do credo. Será muito proveitoso para os irmãos, para o crescimento dos irmãos. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 260. Durante este hino, aquele que sentiu o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 260. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra bem a ti, Senhor. A Santa e Amada Igreja para a leitura do Evangelho de Marcos. Está dando para ouvir bem aí atrás, hein? A voz está começando a falhar um pouquinho.
Evangelho de Marcos, capítulo 8. Durante esse mês de outubro, nós estamos fazendo relembrando alguns sermões que já foram pregados há algum tempo atrás, tá? Este aqui é um deles. Marcos, capítulo 8, verso 22. Leremos até o verso 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. O tema desse sermão é o verso 26. Não entres na aldeia. Não entre mais na aldeia em que Jesus já te tirou. E Jesus já te deu visão. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua imensa bondade, Deus, pela sua perfeição, Senhor, porque as suas escrituras são perfeitas, Deus, e nos ensinam a maneira correta de vivermos, Deus, amando o Senhor e amando o nosso próximo, em santa comunhão, Deus, com a igreja, uma grande bênção que o Senhor nos dá, que é a tua santa igreja. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor realmente é bondoso para conosco, muito bom, e nós te agradecemos por tudo. Nesse momento, Deus, diante da tua santíssima palavra, nós precisamos, Senhor, nós necessitamos que o Senhor mesmo ministre aos nossos corações. Homem nenhum há, Deus, que possa nos ensinar a tua santa revelação. Por isso, Deus, eu lhe peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas e pecados. Eu rogo a ti, Deus, que teu Espírito Santo venha nos iluminar para entendermos essa tua profecia já revelada, essa tua palavra já revelada. E que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu clamo a ti, que eu desapareça, eu suma, eu diminua, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Mestre, ensinador dos homens. O Cristo que veio, de fato, buscar e salvar aquele que se havia perdido. E neste ato de salvar, ele ensina o procedimento para caminhar como salvo de fato. Este texto é um texto inspirador, se examinado com bastante cuidado. Ele irá nos levar a uma evidência espiritual incontestável, a importância do ambiente na vida do cristão. Vamos analisar. Nós vemos aqui no começo que o Senhor Jesus estava em Betsaida, ou Betsaida, que é a forma, a melhor pronúncia. Essas coisas aconteceram então em Betsaida. Essa era a cidade de Pedro, André e de Felipe. Isso está registrado lá em João 1,44. Mas era também uma das cidades condenadas por Jesus. E eu quero convidar a Santa e Amada Igreja para vermos isso. Veja aqui, Mateus 11, versos de 20 a 22. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que é a cidade que estamos nos referindo. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom
se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinzas. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Veja que haverá diferença de juízo e castigo até para os perdidos. Olha só que coisa interessante. Então nós vemos aqui que essa cidade foi condenada por Cristo. Ela foi rejeitada por Cristo. Embora Cristo tenha feito muitos milagres ali, essa cidade não criou nele. E essa cidade foi rejeitada por Cristo. Olha um pouco da história dessa cidade. Veja como essas coisas elas começam a fazer sentido. E veja por que Cristo tirou aquele cego da aldeia. Cristo tirou ele de lá. E depois Cristo falou para ele, não volte mais para lá. Veja só, Betsaida era uma cidade idólatra. O tetrarca Filipe a reedificou uma vez e colocou o nome de Júlia, que era filha de César Augusto. Até aqui não tem problema. O problema é quem era essa Júlia que estava sendo homenageada com o nome da cidade. Conhecida na história como Júlia a Velha. No ano em que Júlia nasceu, Augusto divorciou-se de Escribônia. No ano 11 a.C., Júlia voltou a casar, desta vez com Tibério. O casamento foi uma imposição de Augusto, que ordenou a Tibério que se divorciasse da sua amada esposa Vipsânia. Ou seja, ele decretou que Tibério se divorciasse da mulher que ele amava, para se casar com a Júlia. Tibério detestava a Júlia. E depois que eles tiveram um filho, esse filho faleceu precocemente, ele abandonou a Júlia e foi morar em Rhodes, por volta do ano 6, ou seja, ele abandonou a esposa que ele amava, por causa da ordem do imperador, ficou com a Júlia por 5 anos. Júlia teve diversos casos amorosos com homens de Roma e foi exilada pelo próprio pai para que parasse com a prática do adultério. Ela morreu com 53 anos. Betsaida, portanto, já vinha de uma referência histórica de cidade pecadora impenitente, onde uma mulher totalmente devassa colocaram o nome de uma mulher, em homenagem a essa mulher, colocaram o nome na cidade. Então ela já vinha nessa referência histórica de cidade pecadora e impenitente. O maior problema não é nem o pecado, é a impenitência. Porque se a pessoa não se arrepende dos pecados, não confessa, não pede perdão a Deus, não há esperança para ela. Sem arrependimento não há conversão. Não são cerimônias religiosas que vão salvar alguém. Sem o arrependimento genuíno, não há conversão. Então, quem não consegue se arrepender deve pedir a Deus que pela sua bondade ministre o arrependimento no coração. Então, essa cidade já vinha com essa fama e essa história de pecadora, e uma cidade impenitente, uma cidade rejeitada por Cristo. Veja como Cristo reage sobre um pedido dos moradores de Betsaida, aqui em Marcos capítulo 8, verso 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Os homens dessa cidade imoral, essa cidade idólatra, essa cidade que mesmo presenciando grandes milagres de Cristo, essa cidade não se converteu, essa cidade não se arrependeu dos seus pecados. E Cristo fala que haverá maior rigor para ela do que para Sodoma e Gomorra. Olha só, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: irmãos, quero fazer uma pausa aqui. O Rei do Universo, aquele que criou as pessoas, aquele que veio buscar e salvar o perdido, aquele que deu a sua vida, não foi um mártir, ele voluntariamente deu, isso é parte da missão dele. Aquele que amou tanto as pessoas a ponto de dar-se,
a si mesmo para sofrer dessa maneira. Quando os homens daquela cidade, depois de ele ter feito tantos milagres ali, quando Jesus constata aquela ingratidão daqueles homens religiosos, esses fariseus, a seita dos fariseus, eles controlavam a religião nessa época. Os sacerdotes, os principais sacerdotes, eles eram da seita dos fariseus. E esses homens então que se gabavam orgulhosamente de serem conhecedores da lei, e eles mesmos acrescentavam doutrinas sobre doutrinas, colocando fardos em cima das pessoas. Eles andavam com filactérios, que era uma espécie de franja, uma espécie de franja que tinha nas túnicas, cheio de passagens bíblicas para mostrar para os homens como eles entendiam as escrituras. Eles gostavam de orar 5 vezes por dia em pé nas praças. Eles iam até a praça para que os homens os vissem ali orando. E Jesus então nessa cidade ele faz um monte de sinais, a ponto de Jesus falar: olha, se houvesse parte desses sinais, Sodoma e Gomorra não se perderiam, se converteriam ali. Haverá mais rigor para vocês do que para eles. Então, quando esses homens ingratos, orgulhosos por se deterem o título de senhores da religião, doutores da fé, quando esses homens chegam para Cristo e falam: nos manda um sinal. E a palavra diz aqui que esses homens estavam tentando Jesus, né? Aí Jesus então arranca do íntimo do seu espírito um gemido. Jesus, um ser humano ali, ele estava no seu ministério terreno. Ele arranca do íntimo do seu gemido e falou: mas como assim, né? Como isso? Depois de tudo que eu já fiz aqui, ainda pedem um sinal, estão me tentando, esses homens idólatras. Eu vou morrer daqui a alguns dias numa cruz por eles, por pessoas que eu vim salvar, né? Não propriamente por esses que se perdem, mas por pessoas. E aqui, Jesus então, ele arranca do íntimo, Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e diz: porque pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo, que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi embora para o outro lado. Quando ele diz aqui geração, no original, hipócritas. Você, para essa geração hipócrita, deste lugar, eu não vou dar mais sinal nenhum. E tira do seu íntimo aquele suspiro, fala isso, vira as costas e vai embora. No entanto, quando vemos que a cidade era idólatra, imoral, que essa cidade foi rejeitada por Cristo, não quer dizer todas as pessoas. Ou seja, todo aquele que, mesmo que esteja naquela cidade, mesmo que esteja naquele ambiente, se converte a Cristo, recebe Cristo dignamente, recebe Cristo com pureza, esta pessoa é transformada. Tanto é que André, Felipe e Pedro eram dessa cidade. Então, Jesus, ele diz para essa geração, refere-se à hipocrisia, esses homens impenitentes que aparentavam uma santidade, mas estavam tentando o próprio Senhor da glória. Interessante nesse texto de Marcos, é de fato a forma com que Jesus trata o cego que ele encontrou aqui no texto que nós lemos. A partir do verso 22, né? Ele pega o cego pela mão e o leva para fora da aldeia. Veja aqui, verso 22 e 23. Então chegaram a Betsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Interessante que essas pessoas reconheciam o poder em Jesus. E eles levaram esse cego para ser curado de uma deficiência física. Eles levaram esse cego para ser curado de ele estava desprovido da visão, né? Uma enfermidade física. E Jesus trata este cego
como um dos seus salvos, quando ele chega lá. Jesus, ele vai curar o espírito desse homem. E Jesus então toma o cego pela mão, e a primeira coisa que Jesus faz é tirar ele para fora. Irmãos, quando nos é apresentado Cristo, quando Cristo chega até nós, quando alguém nos leva a Cristo, quando nós temos contato com Cristo, quando vai ser gerada a nossa conversão, a primeira coisa que Cristo faz é nos tirar do ambiente pecaminoso onde nós estamos. Esse tirar desse ambiente pecaminoso nem sempre é sair de casa e abandonar tudo, não é isso, tá? Mas é sair do seu próprio universo onde a pessoa está inserida. Se este universo ele for um ambiente de pecado, se a mente dessa pessoa, se a forma de viver dessa pessoa, se os desejos, os planos, os projetos, as ideias, os ideais, as atitudes dessa pessoa for fundamentada em pecados, a primeira coisa que Cristo faz é tirar essa pessoa desse ambiente. Então ele pega e tira, olhando para o cenário histórico do passado dessa cidade, a condenação de Cristo, que diz que o juízo seria severo para ela, e a reação de Jesus ao pedido dos fariseus de lá, nós podemos compreender porque Jesus tira este homem daquele ambiente. Era um ambiente contaminado, idolatria, imoralidade, incredulidade. Essas coisas não são condizentes com o ambiente do cristão. Se o ambiente em que o cristão vive contribui para afastá-lo dos cultos ou da santidade, esse ambiente é maldição. Você precisa ser levado para fora. Não, esse sermão não diz que devemos abandonar a família, abandonar os pais, abandonar marido, mulher, filhos, não isso. Abandonar a ideia. Abandonar a ideia perversa. O ambiente do cristão deve ser santo. A casa onde o Espírito Santo vai habitar deve ser santa. A igreja onde esse cristão estará em comunhão, onde ele confiará para trazer seus filhos, deve ser um ambiente santo. Nós não precisamos concordar com tudo, mas nós temos que concordar que nós devemos ter amor e santidade. Nós devemos concordar que aqui não pode haver imoralidades, que aqui não pode haver defraudações, desvios de conduta. Nós simplesmente amamos todos aqueles que se chegarem a nós, todos aqueles que Deus enviar a nós vamos amá-los. E a forma mais concreta e mais segura de amar a pessoa é ensinar a verdade para ela, com muito amor no coração. Este é o ambiente do reino. Agora, Cristo ele pega aquele cego e tira ele, leva para fora. Nós precisamos sair desse clima, não necessariamente sair da casa, mas sair do clima, porque esse clima é hostil à fé cristã. Depois de tirá-lo do ambiente, verso 23, Jesus aplica saliva. A saliva aqui representa a palavra de Deus. Deus então, ele vai abrir aqui os olhos daquele cego, aplicando a palavra de Deus. Ou seja, a saliva que sai da boca de Jesus é o verbo, é a palavra. Quando o Senhor Jesus ele cura o cego de nascença, lá em João 9, ele gospe no lodo, pega o lodo e passa nos olhos daquele cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé foi um aqueduto feito séculos antes disso pelo rei Ezequias. E Siloé significa enviado. Então era o tanque, o aqueduto do enviado. Jesus pega aquele cego de nascença, gospe no barro. Por quê? O barro é do que foi formado o homem. O homem foi formado do barro. Jesus pega a palavra dele, a saliva dele, passa naquele barro, pega e coloca nos olhos dele. Isso é uma representatividade que Deus abre os olhos do homem natural. Cristo abre os olhos do homem natural e pega aquele homem e manda, vai lavar-se no tanque de Siloé, vai lavar-se no tanque do enviado. Não havia só o tanque de Siloé ali, havia água em outros lugares. O próprio local onde eles estavam tinha água, mas Jesus manda eles para o tanque de Siloé, que é o tanque do enviado. Vai se purificar no enviado de Deus,
na palavra, na água regeneradora do enviado de Deus. Sai desse ambiente de escuridão que você está. Sai desse ambiente de trevas e vai se lavar nas águas purificadoras do enviado. Não pode haver coisa melhor para a tua vida. Isto é o que de melhor pode acontecer com você. Aquele homem poderia ter sido curado apenas daquela cegueira, depois ele morreria e passaria a eternidade inteira em trevas, em tormento eterno. Jesus cura o espírito dele. Depois Jesus tira ele do ambiente, passa a saliva, a palavra em seus olhos e impõe as mãos. Veja aqui, né? Verso 23, Jesus tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos. Este impor as mãos, irmãos, é ordenação. Quando você vê na Bíblia, no Novo Testamento, eles impondo as mãos, são pessoas chamadas, vocacionadas, que são ordenadas para um ofício. Não é impondo as mãos para a pessoa ficar curada, como ensinaram certa vez na história da igreja, que tem que ir lá numa pessoa que supostamente tem algum poder, e essa pessoa tem uma oração muito forte, e a pessoa põe a mão sobre o enfermo, né? Não. A imposição de mãos é para a ordenação, é até o contrário. É por isso que a palavra de Deus diz: não imponhas precipitadamente as mãos sobre alguém, porque seria cúmplice do pecado do outro. Isso quer dizer, não ordene precipitadamente alguém. Se essa pessoa for um falso profeta, por exemplo, aquele que ordenou seria cúmplice desse pecado. Então é isso. A imposição de mãos é ordenação. Então Jesus, ele chama este homem, esse cego, levaram esse cego para ele. Jesus toma ele pela mão. Jesus toma ele pela mão. Jesus não dá opção de escolha. Jesus pega ele pela mão e leva ele para fora da aldeia. Vem para cá. Eu não vou fazer milagre aqui não vou fazer mais sinal nenhum aqui na frente desses homens. Nós vamos lá fora. Eu vou tirar você desse ambiente aqui. Aí tira ele e faz esse processo todo. Depois de tirá-lo do ambiente, Jesus aplica a saliva nele, impõe as mãos, e nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeiro, enquanto eu ainda não enxergo, eu não tenho que questionar Jesus. Por que isso, por que aquilo? Nós vemos uma multidão de pessoas que não conseguem ver questões espirituais da própria vida. Pessoas que nem congregam, e ficam questionando a igreja, questionando Cristo, questionando a fé, questionando doutrinas. A pessoa nem enxerga ainda. Então, enquanto eu não enxergo, eu não tenho que questionar. Eu tenho que entender que eu preciso do favor de Cristo. Eu preciso falar: Senhor, me tire desse ambiente. Eu clamo a Ti: Senhor, me tire dessa cegueira espiritual. Senhor, me tire desse ambiente contaminado pelo mal e pelo pecado. Nós precisamos apenas obedecer. Eu não tenho que questionar. Por que eu tenho que sair do ambiente? Eu não tenho que questionar isso. Se Jesus quer me tirar do ambiente para me salvar, eu não tenho que questionar. Mas por que eu tenho que sair disso? Por que eu não posso continuar fazendo as coisas que eu quero fazer? Porque aos meus olhos não tem pecado nenhum, aos meus olhos não tem erro nenhum. Os teus olhos não são regras de fé. Os teus olhos não são santos. Não foram os teus olhos que trouxeram a revelação dos céus. Não são os teus olhos que trouxeram a revelação do futuro, do que vai acontecer após o último suspiro. Vida eterna com Deus, vida eterna em sofrimento eterno, situação definida. Não são os seus olhos, não são a sua opinião, as suas opiniões, não é a sua imaginação, não é o que as pessoas te ensinaram, não é as crenças que você tem. É o próprio Deus que encarnou, o Verbo se fez um de nós e nos ensinou essas coisas. E nós vamos negligenciar tudo isso, porque nós achamos que a nossa opinião é superior às Escrituras, do próprio Rei do Universo. Se Ele quiser tirar você para fora do pecado, não questione, fala: Senhor, obrigado, obedeça na hora, porque Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai fazer você enxergar o que você nunca imaginou. Ele vai tirar você da perdição eterna. Ele vai tirar você das trevas, do império das trevas, das garras da tirania do mal, e vai transportar você para o reino do Filho do seu amor. E tudo se fará novo.
Não questione, apenas obedeça. Obedeça. Segundo a imposição das mãos, indica, como eu já disse, que aquele homem era chamado, e quem é chamado para viver a fé, deixa Cristo operar até que aprenda a ver espiritualmente. Este homem, ele ainda não estava pronto. Olha só, Jesus tirou ele do ambiente, pegou ele pela mão, tirou ele do ambiente. Jesus colocou a saliva, que é a palavra, nos olhos dele. Jesus impôs as mãos sobre ele, e este homem ainda não estava pronto. Verso 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Interessante que no verso 23, Jesus ele toma o cego pela mão, leva para fora da aldeia, aplica a saliva nos olhos, impõe as mãos, e aí Jesus pergunta para ele, Jesus faz ele falar, Jesus faz ele manifestar, Jesus faz ele confessar. Jesus chega para ele e fala: vês alguma coisa? Quantas pessoas Jesus curou só com a palavra? Jesus ressuscitou pessoas só com a palavra. A filha de Jairo, Jesus não estava nem lá ainda. Nem lá. Quando Deus manda uma palavra, depois Jesus vai lá, né? A filha de Jairo, não, de fato ele vai lá. Mas algumas pessoas, Jesus simplesmente com uma palavra. A filha de Jairo mesmo, ele vai até lá e fala: Talitá cumi, menina, levanta. Aquela menina levanta. Por que Jesus pergunta para ele se ele vê, se ele está vendo alguma coisa? Jesus faz aquele homem confessar que ele ainda está no processo. Veja, em algumas pessoas parece que essa cor é tão rápida, né? Aquela mulher com fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Cristo e é curada na hora. Jesus fala: quem me tocou porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Agora aqui há todo um processo aqui, e aquele homem, ele não está enxergando ainda nitidamente. Muitas pessoas, irmãos, começam a caminhar na igreja, muitas pessoas começam a caminhar com os irmãos, muitas pessoas começam a aprender de Cristo, muitas pessoas começam a ver maravilhas do reino dos céus, mas se contentam com aquilo, elas não andam mais, elas param, elas travam, alguns abandonam. Você conversa com eles e eles falam assim: ah não, eu já conheço tudo. Fala assim, desculpa, não queria arrumar. Já conheço tudo, eu já sei tudo, eu sei como é que é, eu já congreguei, já conheço tudo, eu sei como é que é. Pessoas que estão vendo homens como árvores, estão vendo, nem conseguiram ver nitidamente ainda, irmãos. É necessário aquele que começou a boa obra terminá-la, e ele vai terminar essa boa obra. Ele vai terminar. Toda obra que ele começa, ele termina. Verso 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Se você não vê totalmente a suficiência de Cristo, principalmente nos momentos de dor, de angústia, de tristeza, de dificuldades, se você não vê totalmente a suficiência de Cristo, você ainda não está pronto. Você precisa aprimorar a sua visão. Você precisa ter uma visão clara de quem é Cristo. A sua fé tem que estar fundamentada de fato na rocha, não numa religião, não num ser que vai resolver todos os teus problemas, que vai te abençoar todas as horas. Não, você tem que conhecer quem é Cristo. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo que Ele enviou. Jesus então continua operando, verso 25, até o ponto do homem conseguir distinguir de modo perfeito. Verso 25, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia com perfeição. Irmãos, nos dias de hoje, em que o rebanho de Cristo está disperso aí por causa de tanto falso mestre, tantos escândalos que acontecem na igreja, redes sociais que dão voz para todo mundo, o cristão tem que saber distinguir, tem que ter discernimento espiritual. E isso não é passe de mágica. Para ele ter discernimento espiritual, ele tem que conhecer as Escrituras. Peraí, isso aqui não é bíblico não. Ah, isso aqui, ó, isso aí que esse pregador está falando aí, 99% é bíblico, mas 1% não é. Como dizem, né? Aquele 1%, né? Aquele 1% não é.
Rejeite. Rejeite. Tome postura. Fala, não quero. Dê-me o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Dê-me o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Eu não vou me vender por qualquer crença, qualquer falatório, qualquer imaginação de homem. Imaginação eu tenho as minhas próprias. Não preciso da imaginação dos outros. Siga, de fato, o Rei do Universo. Porque foi sangue dele naquela cruz lá. As farpas daquela cruz entraram na carne dele. Não foi na carne dos falsos mestres que estão por aí, não. Foi na carne dele. Então, siga, porque ele veio te buscar para te salvar. Siga as suas recomendações e aprenda a distinguir tudo. Se não está distinguindo ainda, persevere, vai perseverando, até o dia que terá discernimento. Você nunca mais abandonará o Mestre. Nunca mais. Você será tão grato, mas tão grato a Ele, que você nunca mais abandona o Mestre. Fala, Senhor, onde o Senhor estiver, eu estarei. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, né? As aves do céu têm ninho, as raposas têm covis. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu fico sem reclinar a cabeça, mas eu fico com o Senhor. Agora, nos dias de o Senhor é meu pastor, nada me faltará, vamos exaltar e usufruir. Nos dias onde não temos onde reclinar a cabeça, Senhor, eu não reclino a cabeça, mas eu fico com o Senhor. Do Senhor eu não largo nunca mais. Não está em condição, eu não quero impor condições, eu só sigo o Senhor se o Senhor der tudo que eu quero. Isso não é ver perfeitamente, né? Então, quando o homem ele consegue distinguir de modo perfeito, nós devemos nos perguntar: nós temos discernimento espiritual para saber o que é certo e o que não é? Nós conseguimos distinguir um obreiro verdadeiro de um falso? Nós conseguimos distinguir um irmão verdadeiro de um lobo? Nós conseguimos distinguir, nós conseguimos perceber essas coisas? Se a resposta for não, eu ainda não consigo distinguir de modo perfeito, a Bíblia mostra e ensina que é pelo fruto que conhecemos, e não pela aparência e simpatia das pessoas. E nem mesmo pela pregação. Às vezes a pregação é correta e sem heresia, mas a pessoa não tem frutos na vida. Essa pessoa te abandona facinho. Um cristão deve ter uma visão clara de doutrinas e pessoas, do certo e do errado, da realidade espiritual e da fantasia, do bem e do mal. O cristão deve conhecer isso. É obrigação do cristão conhecer essas coisas. E recomendou: não entre mais na aldeia, né? Verso 26. Depois que esse homem então consegue ver nitidamente, distinguindo tudo perfeitamente, sua vista de fato está restabelecida, não há mais trevas ali. Não tem mais trevas ali. Ele está vendo nitidamente. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre mais nesta ilha. Não entre mais nesse ambiente de pecado. Não entre mais na aldeia. Qual é a tua Betsaida? Tua cidade impenitente? Será que tem alguma? Será que tem um ambiente contaminado que você deve evitar? Você não está evitando? Todo ambiente contaminado deve ser evitado para que Cristo seja glorificado em sua vida. Agora que você já enxerga e distingue de modo perfeito, não entre mais lá. Não entre mais lá. Na sequência, só para nós terminarmos, Jesus mostra para os seus apóstolos que nem todos o viam claramente. Veja aqui, verso 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Depois que ele faz isso e deixa aquele homem vendo, os apóstolos estão vendo Jesus fazer todo esse processo naquele homem. Você está enxergando bem? Não, eu estou vendo os homens como árvores. Tá, aí Jesus, por aí agora? Não, agora eu vejo perfeitamente. Então não entra mais na aldeia. Aí Jesus então, a caminho dos seus discípulos, né? Jesus pregava para o mundo e ensinava os seus discípulos.
Então Jesus e os seus discípulos partiram para fazer Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Eles viam os homens como árvores. Outros, Elias. Viam homens como árvores, não tinham vista, não estavam distinguindo. E ainda outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhes: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Os discípulos de Cristo devem ter uma visão espiritual clara para saber exatamente quem é Cristo, como seguir a Cristo, como seremos luz no mundo, vivendo em trevas. Irmãos, Cristo te oferece a vista totalmente restabelecida, sem trevas nenhuma. Ele é o Cristo de Deus. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos como resposta a este sermão o Salmo 2, que é um salmo messiânico. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade. Contra o Senhor e
na amada igreja se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, irmãos, eu gostaria que os irmãos esperassem um pouco, tem um aviso muito importante para a igreja, tá bom? Vamos orar. Pai bendito e santo, glorificamos o teu nome, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por tanto amor por nós. Te agradecemos pelo fato do Senhor nos tirar, Deus, nos tomar pela mão e nos tirar de ambientes contaminados, Senhor, que nos afastariam do Senhor, que nos fariam, Deus, seguir iludidos por este mundo, Deus. Mas o Senhor, ó Deus, como um Pai amoroso, como um bom pastor, o Senhor nos leva, Deus, para os pastos verdejantes, para as águas de refrigério, para os lugares de descanso, e nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado. Neste momento, Deus, nós lhe pedimos que o Senhor nos despeça em segurança, que tenhamos um domingo de paz, tranquilidade na tua presença, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do teu nome, se assim for do seu agrado. Lhe pedimos, Deus, pelos projetos que foram apresentados, propostas para a igreja, e que o Senhor nos dê direção certa e segura. Pedimos, Deus, que, se for da tua graça, que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio, se for da tua vontade. Que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Que o Senhor abençoe nosso país, que tenham leis mais justas. Que os locais onde estiverem em segundo turno as eleições, que o Senhor estabeleça autoridade, Deus, que possa ajudar, Deus, o povo brasileiro, mas seja conforme o Senhor quiser, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, abençoe as nossas famílias, abençoe aqueles que não puderam vir hoje, onde quer que eles estejam, e traga a paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, os irmãos podem sentar-se. Tem apenas alguns avisos.